Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês todas as questões da FUVEST 2020 de matemática resolvidas em vídeo. Se você já está gostando, se inscreva em nosso canal, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí para sua preparação no vestibular, seja Enem, seja FUVEST, qualquer outro. Bom, e deixe seu like também para eu saber se você está gostando do vídeo, se você está gostando aqui do meu trabalho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Questão 13. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A a F é... Bom, pessoal, então o comando da questão quer saber aqui a probabilidade de um carro ir de A a F. Então, ó, se você observar, tem algumas possibilidades, né? Alguns caminhos que ele pode fazer para ir de A a F. Vamos então aqui escrever eles direitinho. Ó, o primeiro caminho que ele pode fazer é ir de A para B. Opa, deixa eu ficar certinho aqui. De A para B, de B para D e de D para F. Aí chegou de A em F. Então eu vou escrever isso aqui pra gente, ó. O primeiro caminho que ele pode fazer é o quê? A para B, de B para D e de D para F. A segunda forma que ele pode ir de A para F, ó, é de A para C, de C para F. Então vamos escrever aqui, ó, segunda opção. Ele pode ir de A para C e de C para F. E agora, pessoal, a última opção. Ó, ele pode ir de A para B e de B para C. Para finalizar, de C para F. Então, ó, tem esses três caminhos que ele pode fazer. O terceiro aqui, ó, é AB, BC e CF. Beleza? Então aqui, pessoal, só lembrando vocês que ele escreveu aqui, ele mandou pra gente no exercício que os números indicados nas setas são as probabilidades. Então, ó, esse 08, 09 é a probabilidade do carro ir de A para B. Um exemplo aqui, tá? Então, dele ir de uma cidade para outra, esse número aqui representa a probabilidade. Então, vamos escrever as probabilidades aqui no nosso esquema. De A para B é 0,8. De B para D é 0,9. E de D para F é 0,3. De A para C é 0,2. De C para F é 0,6. De A para B, vamos ver, 0,8. B para C, 0,1. E de C para F, 0,6. Beleza, pessoal? Agora aqui vem o pulo do gato dessa questão. Entre os caminhos, ó, ele pode pegar o primeiro caminho, o segundo caminho ou o terceiro caminho, tá? Como ele pode pegar um ou outro, eu vou utilizar a soma aqui, né? O ou. Na matemática a gente vê, né, que o ou significa mais. No caso, ele vai pegar o primeiro caminho, ou o segundo caminho, ou o terceiro caminho. Então, eu vou pegar essas probabilidades e vou somá-las. Mas antes, muito cuidado, muita atenção, eu tenho que multiplicá-las, certo? Porque ele vai pegar o caminho, na verdade o caminho não, ele vai da cidade A para a cidade B. E de B para D, ou seja, um E aí, sabe? Porque ele não pode ir da cidade A ou B, entendeu? Ele tem que seguir o caminho dele. O primeiro caminho, se ele for fazer, é A, B, D, F. Se ele por acaso desviar para C, como é o terceiro caminho, aí ele já está fazendo outra rota, que é o terceiro caminho no caso. Então, eu vou ter que multiplicar entre as probabilidades e depois somá-las aqui o resultado, certo? Ó, vai dar cada um resultado que a gente vai calcular ali. Depois a gente tem que somar eles, beleza? Bom, pessoal, então já escrevi a primeira continha que a gente vai ter que fazer. Então vamos lá, ó, vamos fazer por cálculo mental. Esquece por enquanto a vírgula aqui, o zero, tá? Vamos fazer como se fosse, ó, 9 vezes 3, 27. Então ia ficar 27 vezes o 8, se não fosse as vírgulas, né? Ou seja, eu posso escrever isso aqui também. 27 eu posso desmembrar em 20 mais 7 vezes o 8. E aqui a gente utiliza, né, a distributiva, ou chuveirinho, tá? Para quem está mais acostumado aí, chuveirinho. Ou seja, vai ficar 8
vezes 20 dá 8 vezes 2, né? 16. 160. E 8 vezes 7, 56. Ou seja, 160 mais 56, que no caso é 216. Porém, pessoal, não se esqueça da vírgula, ó. Eu tirei as vírgulas lá, ó, são 3 casas decimais, e agora eu tenho que colocar. Como aqui eu tenho 3 também, eu vou fazer o quê? Vou tirar aqui e escrever 0, opa, esse 0 ficou feio, 0,216. As 3 casas devolvi lá, beleza? Agora tá certinho a nossa conta. A segunda conta é bem mais tranquilo, né? 0,2 vezes 0,6. Esquece a casa, escreveu aqui 12. Porém, 2 casas decimais aqui, então 2 casas decimais ali. 0,12. E a última continha, 0,8 vezes 0,1 vezes 0,6. Isso aqui é igual a 3 casas decimais, muita atenção. Porém, 8 vezes 6, 48. Então, no caso, ia dar 48. Porém, olha as casas decimais. Então, eu vou ter que colocar 3 casas decimais. 0,48. Coloquei 1, 2, 3. Perfeito. Então, tá certinho. Agora, pessoal, só sobrou somar essas continhas, né? Somar o resultado das continhas. 0,216 mais 0,12 mais 0,048. Vamos somar? 6 mais 8, 14. Subiu 1. 1, 4, 6, 7, 8. 2, 3 e o 0. 0,384. Gabarito da questão, letra E. Questão 14. Se em 15 anos o salário mínimo teve aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, é correto afirmar que o aumento real do salário mínimo nesse período foi de... Bom, pessoal, então para resolver esse tipo de exercício, eu recomendo que vocês utilizem um exemplo, certo? Então vamos fingir, ó, vamos falar que eu ganhei R$100, aí R$100 é o meu salário. Então eu vou escrever aqui R$100, chutando um número. Se eu tive um aumento de 300%, como fala o exercício, ó, houve um aumento de 300%, eu vou escrever 100 mais o meu aumento do salário, 300%. No caso é 300%. No caso eu posso escrever também 300 dividido por 100, que é a mesma coisa que 300%, vezes o meu salário, 100. Então essa conta aqui vai dar o 100, o zero aqui vai cancelar, vai ficar 3 vezes 100, que no caso é 300, mais 100, 400. Então, se você observar, o meu salário ele teve um aumento de 4 vezes. Eu multipliquei ele por 4. E na inflação, né, como ele falou aqui, ela aumentou 100%. Então, eu tinha o salário de 100 e a inflação aumentou 100%. Vou fazer o mesmo processo. 100 mais 100% vezes 100, que o meu salário vai dar 200, certo? Cancelei o zerinho aqui e vai ficar 1 vezes 100, 200 ali, beleza. Como a gente quer saber o aumento real, ó, o meu salário ele não aumentou de 100 para 400, ele foi de 200 para 400, certo? Então vai ser a subtração. No caso, esse 200 para 400, né, que é o aumento verdadeiro, ele multiplicou por 2. E multiplicar por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 100%, certo? Então foi um aumento de 100%, ó, porque ele foi o quê? Ele duplicou, certo? Ele não foi de 100 para 400, ele não quadruplicou. Não foi um aumento de 300%, como estava aqui, certo? Ele foi um aumento de 100%, porque ele duplicou. Porém, tem outro jeito de resolver esse exercício, que na verdade é a mesma coisa, né? O pessoal que gosta da álgebra aí, acho que fez assim, que eu posso falar que o salário era de X e ele aumentou 300%, ou seja, X mais 300%, igual a gente fez ali, com o nosso valor, vezes X, 0000. Vai ficar o quê? 4X. Perceba, ó, ele quadruplicou também. Quadruplicou. E a inflação, X, ele vai ficar X mais 100%. 100 vezes X. Cortou, cortou, cortou.
vai dar o quê, ó? X mais x, né? 2x. Então, ó, na verdade, o meu salário ele foi de 2x para 4x. Ou seja, foi um aumento de 100%. Ele duplicou. Beleza, pessoal? Então, ó, gabarito da questão letra B, com toda certeza. Questão 15. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 cm. A fita tem espessura de 0,01 cm e dá 100 voltas completas, considerando que, a cada volta, o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, o comprimento total da fita é de aproximadamente... Bom, pessoal, uma informação que vocês teriam que prestar muita atenção aqui é o comando da questão. Ele quer saber o comprimento total da fita, aproximadamente, certo? Então a gente vai ter que calcular o comprimento total da fita. Para ver isso, ó, eu queria que vocês observassem aqui esse cilindro. Porém, eu vou desenhar ele, ó, de lado. Então desenhei aqui esse círculo representando o cilindro, beleza? Já vou escrever aqui o raio dele, ó, que é de 3 centímetros, certo? Não vou colocar a unidade ali, só para ficar mais fácil de visualizar, beleza? Então, ó, vai acontecer a primeira volta. Primeira volta, acontecendo, primeira volta. O que aconteceu aqui, Léo, após a primeira volta? Tá vendo, ó, que o raio não é mais 3 agora, ele deu uma aumentadinha. De quanto é essa aumentadinha? Isso o exercício falou pra gente, ó. Se vocês prestarem atenção aqui no enunciado, ele falou: a fita tem espessura de 0,1 centímetros e dá 100 voltas, considerando que a cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, ou seja, 0,01. A cada volta que a gente der aqui, o raio vai ser aumentado em 0,01. Ou seja, ó, quando eu aumentar mais uma vez, mais uma volta, ó, percebe que o raio vai aumentando cada vez que a gente vai dando uma volta. No caso, no valor de 0,01, como ele passou pra gente ali. Então vamos escrever isso aqui, ó, para ficar bem esquematizado. Na primeira volta, o valor vai ser de 3, que é o raio dele inicial, certo? Ou seja, 3 mais 0,01. 0,01. Eu vou apagar aqui e já vou escrever o valor direto, que é o quê? 3,01, certo? Na segunda volta, gente, o que vai acontecer? Opa, esse 2 ficou bem feio. Na segunda volta, o que vai acontecer? Ele vai aumentar mais 0,1, certo? Então vai ficar 3,02, beleza? E assim sucessivamente, até chegar nas 100 voltas, né? Na última volta, a centésima. Então eu vou escrever aqui, ó, a centésima volta vai ser quanto, ó? Percebe aqui que a cada volta ele está aumentando 0,01. Ou seja, basta eu multiplicar por 100 esse valor, que eu vou encontrar a centésima volta quanto que ele vai aumentar. No caso, multiplicar por 100 é só passar as casas, né? No caso, vai ficar 100 vezes 0,1 vai aumentar 1. Como ele já tinha 3, ó, vai ficar 3 mais 1, que é igual a 4 centímetros. Isso aqui que a gente calculou, é o raio, certo? Ou seja, isso aqui é o raio da nossa circunferência aqui, tá? Quando a gente for colocando cada fita aí nesse cilindro. E como eu falei para vocês, tem que prestar muita atenção aqui no enunciado da questão, no comando da questão, certo? Ele não quer saber do raio, ele quer saber o comprimento total da fita, beleza? Então, ó, o comprimento ele está muito relacionado com o raio. Se eu for escrever ele aqui, ó, o comprimento de um círculo, né, de uma circunferência é igual a 2π vezes o raio. Olha lá o raio aparecendo aí. Então, ó, vamos ver o que vai acontecer com o comprimento a cada volta que acontece. Na primeira volta, Léo, vamos ver. O raio, vou escrever assim, ó, para ficar melhor para a gente. No comprimento 1, primeira volta, 2π vezes o raio. O raio era 3,01. 3,01. Isso aqui vai dar, ó, multiplicando, 2 vezes 3,01, 6,02π. Certo? Então a gente achou esse comprimento aqui. No comprimento 2, vamos continuar. Agora é 2π vezes o raio. O raio, ele é 3,02. 3,02. Vamos multiplicar, vai dar 6,04π.
Perceba, pessoal, que aqui também está aumentando, né? Em uma certa razão, porque ó, ele está aumentando em 0,02 o comprimento. Se você perceber, isso a gente chama de PA, tá? Quando um valor ele aumenta na mesma razão que o outro, ó, aqui está aumentando em 0,02. Aqui a razão é essa aqui, 0,02. Isso aqui é uma PA, certo? É uma PA, porque eles estão aumentando, ó, em 0,02. Posso até fazer o comprimento 3, ó, para vocês verem. Porém, eu vou ter que chegar ao comprimento 100, que é o último, né? Conforme a gente calculou ali. Ou seja, 2π vezes o raio, que é 4. Isso aqui vai dar 8π. Beleza, pessoal? Então, ó, eu tenho certeza que isso aqui é uma PA, certo? Ali como ali em cima também é. E é aí que vem o pulo do gato dessa questão. O que eu quero saber? O comprimento total da fita. Então, se eu somar, ó, o comprimento total, vou escrever aqui pra gente. O comprimento total, ele é o comprimento 1 mais o comprimento 2 mais o comprimento 3 e assim até o comprimento 100. Certo? Então, pessoal, se eu for somando até o comprimento 100, eu vou achar o comprimento total, certo? Que é da primeira, segunda, terceira, quarta volta e assim sucessivamente. Então, ó, como a gente achou uma PA, tem uma formulinha para a gente calcular isso. Vou até baixar um pouquinho aqui para a gente. Como a gente calcula a soma dos termos de uma PA, tá? Aí você teria que saber essa formulazinha. É o primeiro termo, o A1, mais o último termo, o AN, vezes o N dividido por 2. Certo? Então vai ficar isso aqui. SN, vamos calcular aqui. O A1, a gente sabe que o comprimento 1 é 6,02 π, não pode esquecer do π, mais, agora o último termo, 8π, que é o centésimo, né? Que até aqui a gente vai utilizar, eu esqueci do parênteses, mas tem que utilizar. Vezes 100, por quê? Porque é o N, o último termo, dividido por 2. Certo? Então, aqui, ó, 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, já vamos cancelar isso aqui, ó. 2 com 100, 50. O 6,02 π mais 8π, como o π é termo incomum, eu posso fingir que ele é um x, sabe? Eu vou somar os valores aqui. 6 mais 8, 14. Então, vai ficar, ó, SN é igual a 14,02 π vezes 50. Beleza, pessoal? Bom, agora eu vou substituir o π por 3,14. Então, eu vou fazer uma carteada aqui. Eu vou aproximar o 14,02 para 14, tá? Poderia fazer isso ou poderia fazer a conta na raça. Seria essa conta aqui, tá? 14,02, só que eu vou aproximar. Então, ó, vai ficar 14 vezes π, vou aqui note a dot, estou trocando pelo dado do exercício, 3,14 vezes o 50. Porém, pessoal, o zero aqui do 50, eu vou tirar ele e vou multiplicar aqui o π, né? 3,14, vai ficar 31,4. Só passei uma casa decimal e o multipliquei por 5, beleza? O SN agora, pessoal, multiplicar por 5 é bem simples. Basta você multiplicar o número por 10 e dividi-lo por 2. O 14 aqui iria dar 140 dividido por 2, né? No caso, 70. Beleza? Vezes o 31,4. Novamente, vou passar uma casa. SN é igual a 7 vezes 314. Aqui, pessoal, eu estou utilizando de várias manobras para a gente tentar fazer mais rápido. Poderia fazer a conta direto, tá? Aqui. Outra manobra que eu posso fazer, ó, é falar que o SN é igual a 7 vezes 300 mais 14. Aí eu faço uma distributiva. 7 vezes 3 é igual a 21. E os zeros mais 7 vezes 14. 14 eu posso lembrar também, ó. Posso falar que é 10 mais 4. 7 vezes 10, 70. Mais 7 vezes 4, 28. Certo? 14, 28. Então isso aqui vai dar, ó, 98, né? Mais 2.000,
e 100. Ou seja, o SN é igual a 98 mais 2.100, 2.198 centímetros. Beleza? Muito atenção às unidades que o exercício passou. Olha lá, se você vai procurar na resposta, tá tudo em metro. Então a gente tem que fazer a conversão. Qual é a conversão, Léo? Se você não lembra como passa de centímetro para metro direto, só fazer a tabelinha, ó. De metro vai para dm e vai para cm. 1 metro, se a gente for colocar, ele equivale a 100 centímetros, ou seja, eu multipliquei por 10, depois eu multipliquei por 10, certo? Ou seja, o processo inverso de centímetro para metro, eu tenho que multiplicar, na verdade, dividir por 10 e dividir por 10, certo? Ou seja, pessoal, eu vou ter que dividir esse valor por 100. E a gente já viu que dividir por 100, basta eu puxar uma casa, duas casas. Beleza? Então o SN ele é aproximadamente, porque o exercício pediu aproximadamente, ó, tá aqui, 22 metros, beleza? 22 metros, questão bem trabalhosa, envolvia vários conceitos aí, PA, comprimento de círculo, né, comprimento da sua circunferência. Então é isso, pessoal, SN aí, a gente achou o comprimento total aí dessa fita, é de 22 metros, gabarito da questão, letra D. Questão 16. Um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre do mesmo plano. A cada configuração desse objeto associa-se alfa à medida do menor ângulo interno do paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo, quando alfa é igual a 90 graus, é A. Para que a área da região delimitada do paralelogramo seja A sobre 2, o valor de alfa necessariamente é igual a... Bom, pessoal, então vamos prestar atenção aqui que o comando da questão está pedindo para a gente. Ele quer saber, para que a área do paralelogramo seja a metade, né, seja dividida por 2, o valor de alfa ele tem que ser igual a que valor, né, que número? Bom, pessoal, então, se eu vou assumir a área do quadrado aqui, na verdade a área do retângulo, né, desculpe, como A, essa aqui vai ser A sobre 2, certo? E eu tenho que descobrir que valor que o alfa vai assumir para isso acontecer, beleza? A área de um retângulo eu calculo como? A área do retângulo eu calculo como base vezes altura. Aqui eu vou escrever a base como B e a altura como A. Então vai ficar B vezes A. Certo, pessoal? E aqui, pessoal, no paralelogramo, como que eu calculo a área dele? Também é base vezes altura. Então a área do paralelogramo, vou escrever AP, é igual a base vezes a altura. Porém, pessoal, aqui a gente tem um probleminha, A base, ele falou ali pra gente no exercício que as hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano, que elas são rígidas. Ou seja, o valor aqui de B permanece aqui. E o valor de A permanece aqui também, no valor da haste. Ou seja, esse valor aqui vale A, esse valor também vale A. Certo? E aqui vale B, né? Porém, a altura desse paralelogramo não é A. É aqui, se eu puxar, fazendo 90 graus, aqui fazendo um triângulo retângulo. Essa é a altura que eu vou chamar de H, certo? Bom, então, para a gente calcular a área desse paralelogramo, a gente vai ter que utilizar essa formulazinha aqui, beleza? Porém, como eu acabei de dizer, formou um triângulo retângulo. Então, eu posso fazer uma articulação aqui. Eu posso falar que o seno de θ, né, estou utilizando uma relação trigonométrica, é igual ao cateto oposto, no caso H, dividido pela hipotenusa, que é o A. Certo? Então eu vou isolar aqui o H. Eu vou multiplicar o A aqui para cima junto com o seno. Então vai ficar H é igual a A vezes o seno de θ. Beleza? Bom, pessoal, vamos substituir então a altura do paralelogramo aqui nessa relação que a gente acabou de achar.
Então, eu estou substituindo isso aqui, bem aqui. Então, vai ficar a área do paralelogramo é igual a B vezes A vezes o seno de θ. Olha só que interessante, pessoal. A B vezes A, base vezes o A, né, a altura do retângulo, é igual à área dele. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a área do retângulo. Então, eu vou escrever aqui que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo vezes o seno de θ. Porém, pessoal, aí você teria que relembrar do comando da questão. Ele falou pra gente que ele quer saber a metade da área do retângulo. No caso, a área do paralelogramo, como eu já tinha escrito na primeira informação do exercício, a área do paralelogramo é a metade da área do retângulo. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, a metade da área do retângulo. Acho que nem precisa fazer o desenho, só vou escrever A sobre 2 é igual a A vezes seno de θ. Como eu tenho A dos dois lados, basta cortar. Seno de θ é igual a 1 sobre 2, ou seja, 30 graus. Certo, pessoal? Então, o valor desse ângulo aí é de 30 graus para que a área seja a metade, certo? Gabarito da questão, letra C. Questão 17. A menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medidas 7 cm, 4 cm e 4 cm está inscrito tem diâmetro de... Bom, pessoal, então eu acabei aqui de representar a situação. Eu desenhei, ó, um paralelepípedo inscrito na esfera. Bom, então esse paralelepípedo, pessoal, você percebe, eu já coloquei aqui as medidas, ele quer saber o diâmetro da esfera. O diâmetro da esfera. Porém, pessoal, aí é que está a sacada da questão, aí é que está a visão. Se você pegar esse ponto até esse, né, de uma esfera, você fazer isso aqui, isso equivale ao diâmetro, né, de um ponto ao outro. Se eu for fazer aqui também, ó, esse ponto, metade, a gente aprende que é o raio. E 2 vezes o raio é o diâmetro, certo? Então, tudo isso aqui é o diâmetro, que é justamente a medida D que a gente achou ali. O diâmetro da circunferência é igual à diagonal do paralelepípedo reto retângulo, certo? Então, vamos escrever isso aqui, ó, que o diâmetro é igual a diagonal. E a diagonal, pessoal, é bem conhecida aí para calcular, né? É igual a raiz quadrada, né, das medidas aqui das arestas. Bom, então, vou calcular aqui, ó, ao quadrado, esqueci de falar. Ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, você teria que ter essa sacadinha, né? Ver que o diâmetro é igual à diagonal e saber a fórmula para calcular a diagonal. Aí você mataria o exercício. Sobrou só essa continha aqui para a gente fazer. 7 ao quadrado é igual a 49. Então, isso aqui é igual a raiz de 49 mais 4 ao quadrado, 16, mais 16. Sobrou essa continha, 49 mais 16 mais 16, 32. 32 mais 49, eu posso fazer 40 mais 30 mais 2, né? 40 mais 30 dá 70, mais 9, 79, mais 2, 81. Certo? Então, a diagonal é igual a raiz de 81. Raiz de 81 é bem conhecida. Diagonal é igual a 9 centímetros. Gabarito da questão, letra A de amor. Questão 18. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia e que, para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Bom, pessoal, então vamos entender aqui o que o exercício está pedindo. Ele quer saber, ó, qual é a máxima arrecadação diária que ela pode esperar com a venda desse combo. Pessoal, arrecadação, ele falou a palavra arrecadação. Quando a gente vê isso no exercício, ó, arrecadação é sempre o valor que você colocou no seu produto, ou seja, o valor multiplicado pelo quê? Pelas unidades, pela quantidade que você vende. Então, no caso, multiplicado pela quantidade. Certo?
Se eu vender, um exemplo, 10 bombons a R$1, eu vou ter uma arrecadação total de R$10. Lembrando que esse não é o lucro, certo? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês duas formas de resolver esse exercício. Beleza? Então vamos voltar ali no enunciado. A gente sabe que o combo ele vai ser vendido a R$10. E que vão ser vendidos 200 deles. Beleza. Mas se ela reduzir esse preço, se ela reduzir R$1 no preço, ela vai vender 100 combos a mais. Olha só que interessante. Então, ó, vamos anotar isso aqui. Sabendo o conceito aí de arrecadação, a gente pode deduzir o quê? 10, que é o valor, certo? R$10, multiplicado pela quantidade, 200, ela vai arrecadar R$2.000. Concorda comigo, pessoal? É só uma continha de multiplicação. Agora, atente-se. Se ela diminuir R$1 nesse preço, ou seja, 9, vezes, agora 100 combos a mais, 300. Ela vai arrecadar 9 vezes 3, R$2.700. Perceba, pessoal, ó, que é vantajoso até ela fazer isso, porque ela acabou ganhando mais dinheiro, né? E assim, vamos continuar nossa continha aqui. Com 8, vai dar 400, né? Porque eu diminui R$1 e aumentei 100 combos, né? Então, vai dar 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. Então, vai dar R$3.200. Você poderia continuar esse esqueminha aqui, certo? Até você perceber, depois eu vou continuar aqui com vocês. Porém, vamos agora na outra forma de resolver o exercício. Eu vou mostrar agora para vocês uma forma algébrica de representar todo esse esquema. Então, ó, eu tenho o valor aqui que a gente colocou de rosa. O valor vai ser sempre 10 menos o quê? A diminuição. Então, eu vou escrever aqui x igual a diminuição. Opa! Diminuição. Léo, o que é essa diminuição? Vamos lá. É de R$1, né? Porque a cada aumento de 100 combos, ela diminui R$1 no preço. Então, ó, perceba aqui comigo. De 10 foi para 9, menos 1. De 9 foi para 8, menos R$1 no preço. Então, vai ser sempre 10 menos x. Porque eu não sei aqui se eu vou colocar 1, 2, 3, certo? Então, por isso eu coloquei o valor x aqui, que vai ser a nossa diminuição, beleza? Já a quantidade, ó, a quantidade eu tenho fixa de 200, né? Ou seja, vai ser sempre 200 mais o quê? 100, porque ele é 100 porque é o combo a mais, vezes x. Perceba aqui também, pessoal, que quando eu diminuo uma, né, é 100 vezes 1, por isso aumentou o 200 mais 100, certo? Aqui eu diminui 2, vai ser 2 vezes 100, 200 aumentado com 200, vai dar 400, beleza? Vou até escrever essa continha aqui para vocês bem detalhado. Vai dar o quê, ó? Vamos supor aqui no caso do 7, ia ficar 7 vezes 500, que no caso é o quê? O 200 mais 3 vezes 100, que ia dar aqui, ó. Essa conta aqui ia dar o 500, que seria o próximo. Beleza, pessoal? Se não ficou claro, manda aqui nos comentários as dúvidas. Bom, senhores, agora que tendo essa equação, fica fácil de resolver o exercício, né? Basta aplicar um chuveirinho. 10 vezes 200, ó, vamos fazer assim. 10 vezes o 200, eu vou escrever aqui. Vai dar 2.000. Então, 2.000. Agora, mais 10 vezes 100x. 1.000x, né? Opa, escrevi 100. 1.000x. Agora é menos, né, pessoal? Menos x vezes 200. Vai dar menos 200x. Beleza? A última continha, menos x vezes 100x. Perceba ó, que é x vezes x. Só que menos x vai dar menos 100x ao quadrado. Então, vai ficar menos 100x ao quadrado. Apliquei o chuveirinho. Beleza? Agora só vamos organizar isso aqui. Menos 100x ao quadrado. Agora, 1.000x menos 200x vai dar o quê? Mais 800x. Mais 2.000, né? Beleza, pessoal. Aqui a gente tem uma função do segundo grau, né?
uma função quadrática. Senhores, como nós temos uma função do segundo grau, uma função quadrática, perceba que eu tenho até o a, ele é negativo. Por isso eu fiz o esboço da parábola com cavidade para baixo, né? A gente tem que sempre ficar atento, né? Quando eu tenho uma função de segundo grau, aos pontos de máximo e de mínimo. Como ela quer aqui, ó, ainda no exercício, a máxima arrecadação. Bom, o ponto de máximo, né, numa função de segundo grau, aqui com cavidade para baixo, é sempre aqui, ó, o y do vértice. Ou seja, isso aqui é o ponto de máximo. Ou o y do vértice. Beleza, pessoal? E tem como calcular esse y do vértice. O y do vértice, ó, ele pode ser calculado como menos delta sobre 4a. No caso, pessoal, aqui essa continha, eu posso dividir todo mundo por 100. Mas eu tenho que lembrar lá no final de multiplicar o resultado por 100, certo? Então vamos fazer isso aqui. Vai dar o menos x ao quadrado mais 8x mais 20. Eu esqueci aqui de colocar um zero, ó. Isso aqui é 2000, certo? Bom, beleza. Isso aqui é igual a zero. Vamos agora achar o delta dessa equação do segundo grau. Vai dar, ó, delta é igual a menos o 8 ao quadrado, né? Menos o b ao quadrado. Então vai dar menos 4 vezes o a, né? A gente já viu que é menos, né? Menos 1 vezes o 20, beleza? O delta vai dar 64. Menos com menos vai dar mais, ou seja, 4. 4 vezes 20, 80. Colocando o sinal de mais aqui, 64 mais 80 vai dar um delta de 144. Certo, pessoal? Que tem raiz exata, tá? Mas a gente não vai precisar. Então, o y do vértice, ó, se a gente for calcular, ele vai ser menos o delta, ou seja, menos 144, dividido por 4 vezes o a. O 4 vezes o a é menos 1, então vai ficar 4 vezes o menos 1, ou seja, vai dar menos 4, né? O menos com menos quarta, 144 dividido por 4. O y do vértice é igual a 36. Aí você vai pensar, Léo, não tem 36 ali na resposta. Calma, lembre que aqui a gente dividiu por 100, agora a gente tem que colocar os dois zeros, né? Devolver os zerinhos ali, ou seja, 3.600, gabarito da questão letra C. Porém, pessoal, só mostrando para vocês que teria como fazer da outra forma, né? Da outra forma mais simplificada e mais rápida, vamos continuar aqui com as nossas contas. Se eu fosse diminuir mais 1, ou seja, 6 agora, ia dar 6 vezes, agora é 5, né? Ou seja, dá 600, que no caso é 3.600, o valor que a gente achou. Se a gente for diminuir agora 5 vezes 700, é igual ao valor que a gente já estava aqui, ó. 5 vezes 7 é o mesmo valor, a mesma conta aqui. Que vai dar, ó, 35, que ou seja, R$3.500. Vamos fazer mais um. 4 vezes 8. Perceba que é a mesma conta, ó. Se eu for fazer as outras também vai ser a mesma conta. E no caso vai dar R$3.200. O maior valor que ela pode obter aqui, fazendo, seria diminuindo até 6, né? Fazer o preço a R$6, que ela ia ter o maior lucro, a maior arrecadação diária. Ou seja, gabarito mesmo, letra C. Questão 19. A função e de Euler determina para cada número n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, e de 6 é igual a 2, pois números menores do que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Qual o valor máximo de e de n para n de 20 a 25? Bom, senhores, então nessa questão aqui a gente tem, na minha opinião, a questão mais difícil de matemática da FUVEST 2020, certo? Então vamos traduzir o que esse texto está falando para a gente. Vamos colocar aqui o exemplo que ele deu para a gente. Olha lá, eu tenho que a função, né, na verdade a função e de Euler aí que ele passou, de 6 é igual a 2. Por que, Léo? Porque quando o máximo divisor comum der 1, ele conta. E o do 1 do 5 deu o MDC1. Então vamos fazer com calma. Quando eu tenho o MDC do 6 e do 5, ele dá 1.
já vou lembrar como que calcula o MDC, tá? Mas já vamos assumir aqui, ó, esse valor como é que a gente vai contar, né, na função de Euler. O próximo, 6 e 4. É igual a, eu tenho um divisor ali, né? Ou seja, o 2, por exemplo, ou seja, no caso não convém, porque o MDC tem que dar 1, conforme o exercício passou pra gente. Então não convém. O 6 e o 3, ó, não convém, porque ambos, né, podem ser divididos por 3. Não convém. O 6 e o 2 não convém. Opa. Não convém, podem ser divididos por 2. E o 6 e o 1 só é divisível por 1, ou seja, vai dar 1. A gente conta esse valor para a função de Euler, Ou seja, pessoal, tá vendo aqui, ó, que teve um número que deu 1 e o outro que deu 2, ou seja, são dois números. A função e de 6 é igual a 2, beleza? Então, sabendo disso agora, eu vou apagar aqui para a gente começar com o 20. Ele quer saber qual dos números aqui de 20 a 25 tem o maior número aqui de função de Euler, certo? Então, para começar a calcular aqui, ó, eu vou calcular o E de 20. Então, vamos escrever aqui, ó, E de 20 é igual a quanto? Vamos lá. 20 e 19. Eu quero saber o MDC. Pessoal, o 19 ele é um número primo. O número primo ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Né, e seus respectivos, né? Menos 19 e menos 1. No caso aqui, então, vai dar 1, né? Vai dar 1. Porque ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, no caso, ó, eu vou colocar aqui, esse número eu vou contar aqui na nossa função de Euler, beleza? O próximo, 20 e 18. O 18, ele tem o 2, né, como divisor, e o 20 também. Olha lá, então não convém. Agora vamos relembrar como que se calcula um MDC. No caso aqui, ó, do 20 e do 18, vamos fazer junto. Eu tenho que o 18 ele é divisível por 2 e o 20 também. Então, no caso, vai dar 10 e 9. Pessoal, quando o número é divisível, você circula, né? Faz uma marcação que vai ser utilizado esse número no MDC. Agora eu vou dividir de novo por 2. Vai ficar 5 e o 9, porque o 9 não é divisível por 2. Eu não vou contar. O número aqui tem que dividir os 2, certo? Ou os 3, dependendo aí conforme for o seu MDC. Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou dividir por 3. Percebo o 5 ele não é divisível, então eu não marco. Vou repetir 5 e 3. Agora de novo 3. Vai dar 1, 5, 5, 1, 1. Perceba, ó, que o MDC de 20 e 18 é igual a 2. Beleza, pessoal? Então foi esse o motivo que eu não marquei ele ali. Porque eu sei que ele já tem um divisível, né? O número 2 ele é divisível por eles. Certo? Ele é um divisor, na verdade. O 18 ele é divisível por 2. Então, no caso, ele não dá 1. O MDC ele tem que dar 1. O exercício deixou bem claro isso. Certo? Cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Beleza? Então, sabendo dessa técnica, ó, que se já tiver um divisor, né? Eu nem preciso continuar minha conta. Nem preciso continuar pensando nesses números aí, beleza? Então, ó, 20 e 17. Eu quero fazer bem passo a passo, pessoal, para vocês entenderem bem. O 17, ele é um número primo. Certo? Então, vai dar 1. Isso aqui, e eu vou contar para a função de Euler. O 20 e o 16, ó. 16 é divisível por 2, o 20 também. Então, não convém. O 20 e o 15 são divisíveis por 5, então não convém. O 20 e o 14 são divisíveis, né, por 2, não convém. O 20 e o 13, olha lá, 13 é um número primo. Então, no caso, ele vai dar 1, né? O MDC vai dar 1. E o 13 ele só é divisível por ele mesmo por 1. Então, não tem como o 20 ser divisível por 13. Deu 1, marquei aqui na função de Euler. Beleza? 20 e 12. O 12 é divisível por 2. Não convém. O 20 e o 11, olha lá, 11 é um número primo, então vai dar 1. Marquei aqui para nós. Vou voltar lá em cima, ó. O 20 e o 10. O 10 divisível por 2, né? Então não convém.
O 20 e o 9, vamos prestar bem atenção agora. O 9, ele é divisível por 3, né? E o 20 não. Ó, 2 não é, o 9 também, o 9 não. 4 não, por 5 não, 6 não, 7 não, 8 não, 9 também não, o 20 não é. Então, no caso, vai dar 1. Tem que prestar bastante atenção, pessoal. Às vezes a gente acha que é só número primo, mas não é. Então, deu 1 aqui o MDC, beleza? Vamos continuar. 28. 8 vai ser divisível por 2, 20 também. Então, não convém. O 20 e o 7. Olha lá, 7, número primo. Vai dar 1, convém pra gente aqui. O 20 e o 6, divisível por 2, não convém. O 20 dividido por 5, né? O MDC, na verdade, 20 de 5. Ambos são divisíveis por 5, então não convém. O 20 e o 4, ambos divisíveis por 2, não convém. E 20 dividido, na verdade 20 e o 3, né? Olha, o 3 é um número primo. Então, ó, e o 20 não é divisível por 3, né? Então, no caso, vai dar 1 aqui o MDC. A gente vai contar esse valor aqui. O 20 e o 2, infelizmente não, né? O 20 ele é divisível por 2, então não convém. E o 20 e o 1, para finalizar, é igual a 1, né? O 1 só é divisível por ele mesmo. Então, a gente vai contar, beleza? Resumindo toda essa história, pessoal, a função de Euler, ó, vamos escrever aqui. A função de Euler de 20 é igual a, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números, beleza? Beleza, pessoal. Só que como eu tinha falado para vocês, ó, ele quer saber o valor máximo. O comando da questão está pedindo aqui para a gente o valor máximo de E, né? Qual é o N que ele vai ter o valor máximo? E aqui, né, a gente teria que calcular todos. Porém, tem um macetinho para quem percebeu ali na prova. Essa questão, se você for fazer o 21, 22, 23, 24, 25, você fica louco e não termina a prova, certo? Então, ó, tem um macetinho aqui que eu vou falar para vocês. Perceba aqui comigo, pessoal. Quando a gente vai calcular o MDC, ó, do 20 e do 19, perceba que o número 19 ele é primo e vai dar 1, né, o MDC. Sempre com o número primo, é óbvio que vai dar 1, porque ele só é divisível por ele mesmo, e o 20 não vai ser divisível por 19, certo? Aqui mesma coisa, 17, número primo. Aqui 13, número primo. 11, número primo. 9 não é número primo, atente-se. 7, número primo. 3, número primo, 1, número primo. Então, pessoal, perceba que quando eu tenho um número primo facilita muito, porque é quase certeza, na verdade é certeza que o MDC vai dar 1, certo? Se a gente for olhar aqui nos nossos números, ó, 20 a 25, vamos escrever aqui, 20, 21, 22, 23, 24 e o 25. Pessoal, qual desses números é primo para facilitar a nossa vida aqui? O 20 divisível por 5, por 2 também não é. E por 2, então ele não é, tá? O 21, ele é divisível por 3, não é. O 22 divisível por 2, não é. O 23 calmou, 24 por 2, 25 por 5, não é. Então, pessoal, se você for verificar aí, o 23 ele é um número primo. Então, é ele que a gente vai utilizar aqui para calcular o E, beleza? Aí você deve estar se pensando aí, pô, Léo, vou ter que calcular tudo isso aqui de novo, olha o trabalho que deu. Calma, vem comigo aqui, vamos lá, calma, esse exercício ele é complicadinho, tá? Se você quer saber como que eu resolvi ele em menos de 2 minutos, lá no meu canal tem aí um vídeo especial sobre esse exercício aqui, beleza? Uma propriedade que eu aprendi e eu compartilhei lá com vocês. Corre lá que o vídeo tá imperdível. Bom, pessoal, então aqui voltando, 23 ele é um número primo. Se eu for calcular o E de 23, ó, E de 23. Vamos lá, começar todo o processo. 23, MDC com 22. 23 é primo, dá 1. Então, vou marcar. 23 com 21. Isso aqui é igual a 1. 23 é primo, vou marcar. 23 com 20 dá 1. 23 é primo. MDC deu 1. Perceberam, pessoal? Então, ó, se eu for continuar isso aqui até o 23 e 1
isso aqui com certeza vai ser 1. Eu vou contar todos os números, porque sempre um MDC do número primo de um número primo é igual a 1, certo? Ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Certo? Então, pessoal, todos os números aqui iam dar MDC igual a 1. No caso, pessoal, vamos calcular aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 até o 22. Dão exatos 22 números. No caso, ó, o E de 23 é igual a 22. E eu sei que é o máximo que eu vou conseguir aqui entre esses números, porque ele é o único primo. Então, com certeza, não vai ter outro que cancele tanto, né? Na verdade, não que cancele, que dê tantos MDC igual a 1, igual ele deu aqui. Resposta do exercício, gabarito, letra C. Exercício bem difícil, pessoal. C de orifício aí, garantindo a nossa aprovação no vestibular. Questão 20. Se ele deu essa expressãozinha pra gente, para todo número real x, o valor de a mais b é... Bom, então, pessoal, eu vou começar aqui, ó, copiando o começo da nossa equação. 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é igual. E aqui a gente tem um produto notável, tá, pessoal? 2, né? Esse x menos a ao cubo e o x menos b ao cubo. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês, tá? Sobre produtos notáveis bem completinho. Vou deixar aqui no card aqui em cima. Então, se vocês quiserem lá conferir, fica à vontade. Esse vídeo é muito bom porque você nunca mais vai precisar decorar um produto notável na sua vida, beleza? Você vai aprender a desenvolver como que chega num produto notável, beleza? Bom, então vamos continuar aqui. Sabendo disso, vamos desenvolver esse produto notável. Primeiro, ó, eu vou fazer essa caixinha de vermelho, ou seja, tudo que eu fizer de vermelho representa essa parte. No caso, vai ficar ó, x ao cubo menos x ao quadrado vezes a mais x. Na verdade, eu estou esquecendo do coeficiente, né? Olha lá, eu já fazendo coisa errada. 3, né? Sabia que tinha uma coisa errada. X ao quadrado a mais 3x ao quadrado menos a ao cubo. Beleza. Agora eu vou fazer a segunda parte de rosa. Lembrando, muito cuidado com esse sinal de menos aqui. Só vou copiar ele aqui para a gente fazer depois. Então vamos fazer primeiro a parte de rosa, ó. Vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado vezes o b mais 3x b quadrado menos b ao cubo. Bom, então, pessoal, agora só vou copiar tudo, só que alterando aquele sinal ali, ó. Vamos lá. 3x ao quadrado menos 9x mais 7 é igual a x ao cubo menos 3x quadrado a mais 3x ao quadrado. Vou fazer tudo, né? De uma forma, né? Na mesma forma ali, menos a ao cubo. Agora que vem a calma, né? Tem que ir na calma agora. Menos x ao cubo mais 3x ao quadrado b menos 3xb ao quadrado menos, na verdade, mais, né? Mais b ao cubo. Beleza? Então, pessoal, sobrou essa expressão aí pra gente gigante, né? Bom, vamos ver se tem alguma coisa para cancelar aqui, alguma coisa para fazer. Eu já olhei de cara, ó, tem um x ao cubo aqui e um menos x ao cubo aqui. Eu já vou cancelar os dois, beleza? Mais com menos cancelou. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. Menos 3x ao quadrado, aqui não tem, né? Porque é o a e o b, mas tem alguma coisa aqui que dá para fazer, ó. Essa parte aqui eu não vou mexer por enquanto, ó. Vou deixar 3x ao quadrado menos 9x mais 7. E agora que vem a sacada da questão, pessoal. Você teria que visualizar que todos aqui têm uma coisa em comum, que é o que, ó? Todos não, na verdade alguns, né? O x ao quadrado, nesse daqui, ó, x ao quadrado e x ao quadrado. Nesse aqui, ele tem o x e o
x. Ali, esses aqui sobraram de termos independentes, né? Olha lá, o menos a ao cubo e o mais b ao cubo, que também é um produto notável aí, que a gente vai fazer, acho que talvez nem precise fazer. Bom, então vamos continuar aqui a nossa conta. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência aqui primeiro. Então vai ficar, ó, x ao quadrado eu tirei aqui, vai sobrar menos 3a. Eu já explico por que eu estou fazendo isso. Menos 3a. O próximo aqui em rosa, ó, eu tirei o 3x ao quadrado. Na verdade, eu tirei o x ao quadrado. Vai sobrar o quê? Mais 3b. Beleza, pessoal? Continuando. Agora eu vou colocar o x, né, em evidência, aqui em vermelho. O x mais x. O x aqui vai sobrar 3a ao quadrado. O b é menos b, menos 3b ao quadrado. Lembrando que sobrou os termos independentes, ou seja, b ao cubo menos a ao cubo. Só inverter a ordem, beleza? Vamos lá, agora que vem a pegadinha aqui, a sacada do exercício. De novo, ó, se você percebeu, você tem dois polinômios aqui nesse exercício. Você tem um desse lado e um desse do outro lado. O que que acontece? Tá vendo que eu vou assumir aqui que eles são idênticos. Foi a forma que eu resolvi, foi a forma que eu achei que para resolver esse exercício. No caso, ó, se um polinômios idênticos, né? Se eu assumir que p de x é igual a q de x, eles são idênticos, né? A gente usa essa terminação. Eu vou assumir que os coeficientes são iguais. Ou seja, pessoal, o que isso significa? O 3x ao quadrado aqui, ó, se você reparar, aqui também tem um x ao quadrado. Ou seja, o 3 tem que ser igual ao quê? Menos 3a. Vou até tirar o parênteses, né? Agora não é necessário. Menos 3a mais 3b. Entenderam? Então é essa sacada aí do exercício. Você teria que relembrar dos polinômios, beleza? Bom, sabendo disso, ó, vamos dividir aqui por 1, né? Tem como dividir. Então vai ficar... já vou inverter o lado. Vai ficar b. Na verdade, vou deixar assim. Menos a mais b é igual a 1. Beleza? Por enquanto, vamos deixar assim. E o próximo? Ó, o próximo da lista aqui é o menos 9x. X aqui do outro lado. Ou seja, os coeficientes têm que ser iguais. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó. Menos 9 tem que ser igual a 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado. Pessoal, aqui vamos colocar o 3 em evidência, ó, igual a gente fez ali em cima. O 3, vou colocar aqui em evidência, 3 vezes o a ao quadrado menos o b, menos o b ao quadrado. No fim, sobrou um produto notável, né? É igual a menos 9. Beleza? Então, ó, vou passar já o 3 dividindo. Vai ficar aqui a ao quadrado menos o b ao quadrado. Vai ser 2 ficou muito feio. Tem 2 feio, tem like. É igual a menos 9 dividido por 3, que eu vou adiantar aqui pra gente, que vai ser menos 3, beleza? Então, vamos desenvolver aqui, na verdade, esse produto notável aqui. Também recomendo vocês lá, voltem na aulinha de produtos notáveis. Bom, então se vocês já viram, já estão craques produtos notáveis, vamos continuar aqui o exercício. Eu tenho aqui, esse produto notável é a mais b vezes a menos o b. Isso aqui é igual a menos o 3, beleza? Então vamos agora na calma, vamos perceber que o exercício, o comando da questão pediu pra gente o valor de a mais b. A gente achou aqui, ó, a mais b, só tá faltando o a menos b. Porém, olha que maravilha, eu tenho uma segunda expressão aqui que vai proporcionar isso aqui pra gente. Se eu inverter ela aqui, ó, multiplicar por menos 1, eu posso falar aqui a menos o b é igual a menos 1. Então, vou sumir aqui, ó, o a mais b continua, eu quero saber, multiplicado por a menos b, menos 1. Aí ficou tranquilo, né, pessoal? É igual a menos 3. O menos 1 vai passar dividindo, só vai trocar o sinal, ou seja, a mais b é igual a 3. Tá aí o gabarito do exercício letra A de amor. Questão 21.
Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Sabe-se que, para Roma, foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Bom, pessoal, então esse exercício aqui envolve, né, um sisteminha de equações e a gente tem que prestar muita atenção no enunciado. Então vamos anotar aqui para o matematiquês, né, tirar do português e colocar no matematiquês o que ele falou aqui para a gente. Ó. Ele falou que o total, né, de vendas foram 78 passagens dos 3 destinos. Então ó, eu vou escrever L para Lisboa, Paris P e Roma R. Então ó, vai ficar o seguinte, L mais P mais R é igual a 78. Beleza? Isso aí tá informação no texto. A próxima informação ele falou ó, que Paris foi o dobro de passagens vendidas para os outros 2 destinos conjuntamente. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Paris é igual a 2 vezes os 2 destinos. Quais são os destinos que faltam? Lisboa e Roma. Ou seja, conjuntamente eu vou somar os 2. Ou seja, Paris é 2 vezes a soma dos 2. E também sabe-se que Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade de Lisboa. Ou seja, pessoal, Roma é igual a metade de Lisboa, passagens, tá? Lisboa mais 2. Então eu consegui extrair essas 3 equações aqui pra gente. Ele pergunta no final, no comando da questão, qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente Paris e Roma. Então eu vou ter que saber aqui, vou trocar até a cor, Paris mais Roma. Qual é essa soma aqui? Bom, pessoal, então vamos começar o exercício aqui, ó, prestando atenção numa coisa. Eu sei que P mais R eu vou querer, né? Eu quero P mais R. E a equação aqui que eu já tenho, né, praticamente pronta, P mais R, é a primeira. Porque olha aqui, eu tenho P mais R e o L desse lado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar P mais R, já isolado, é igual a 78 menos o L. Só passei o L para o outro lado. E aí, pessoal, se a gente achar o L, a gente mata a questão. E a gente vai tentar manipular nas outras equações para tá achando esse L aí, beleza? Começando aqui pela primeira, ó. Eu vou ter que 2P é igual a 2L mais 2R, beleza? Na segunda, eu vou ter que, vou colocar aqui, ó, R é igual a L mais 4 sobre 2, ou seja, 2R é igual a, na verdade eu vou passar o menos 4, né? Menos 4. L é igual a 2R menos 4, que só é multiplicação, né? Subtração. Passei o 2 ali e o menos 4 para cá. Bom, pessoal, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa terceira equação aqui que eu achei no L e vou substituir lá na primeira. Então, olha só como vai ficar. Eu tenho que P mais R é igual a 78 menos o L. Porém, agora o L a gente vai substituir, né? Então, o L aqui vai ficar 2R menos 4. Porém, muita atenção ao sinal. Aqui ali é menos L, né? Ou seja, eu vou colocar menos 2R mais 4. Beleza? Continuando isso aqui, ó. Tem como, né, cancelar algumas coisas ali. Ou seja, vai ficar P mais o R. Eu tenho menos 2R, vou passar para lá mais. Vai ficar 3R. Igual a 78 mais 4, 82. Beleza. Achamos a nossa primeira equação. Agora, eu posso substituir também aqui na segunda. Vou colocar aqui o L. Vai ficar P é igual a 2 vezes L, ou seja, 2 vezes 2R menos 4, mais 2R. Muita atenção ali, pessoal, o sinal, né? Às vezes acaba se atrapalhando aí, errando em continha básica. Mas vamos lá. O 2R, vou até fazer aqui de vermelho, vou ter que fazer um chuveirinho aqui para encontrar o valor. Então vai ficar, ó, P é igual a 2 vezes 2R, 4R, menos 2 vezes 4, ou seja,
menos 8. Beleza? E o mais 2R. Que aqui eu já vou apagar, já vou escrever 6R. Ou seja, P é igual a 6R menos o 8. Beleza, pessoal? Então ficou essa segunda equaçãozinha aí. Bom, pessoal, agora a gente achou essas duas equaçõezinhas aí. E a gente vai fazer um sistema, né? Para a gente achar aí o R e o P. Bom, eu tenho a primeira equação, que P mais 3R é igual a 82. Eu vou tentar manipular aqui, pessoal, para o P já ficar negativo e eu conseguir cortar. No caso, ó, o P vai passar para o outro lado e o 8 vai passar para esse, né? Porque vai ficar o 6R aqui, 6R, o 8 tem que ficar do outro lado, ou seja, mais 8, e o P tem que vir desse lado, menos P, mais, e o menos P. Opa, o menos P. Beleza? Já ficou bem claro aqui que o P vai cortar. Então, vou fazer uma risca aqui. O P cortou. Eu vou ter que 9R é igual a 82 mais 8, 90. Eu vou ter que R é igual a 10. Beleza? E agora, substituindo em qualquer uma aqui, ó, menos P mais 6R é igual a 8. Vamos substituir nessa, por exemplo. Vai dar aqui 6R, ou seja, 6 vezes 10, menos o P, é igual a 8. No caso, 60 menos P é igual a 8 mais 60. Na verdade, menos, né? Vai passar para o outro lado. Menos 60. 8 menos 60, menos 52. Menos P é igual a menos 52. O P é igual a 52, né? Basta multiplicar os dois lados da equação por menos 1. P é igual a 52 e o R é igual a 10. Matamos o exercício. Ele quer a soma, ou seja, vai ficar 52 mais 10 é igual a 62. Gabarito da questão letra D. Questão 22. Um ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F, se é equidistante dos eixos x0 e y0, e pertence ao círculo da equação x² mais y² menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0. É correto afirmar que F... Bom, pessoal, então para começar aqui o exercício eu vou desenhar o plano cartesiano, beleza? Então vamos desenhar aqui o eixo y e o eixo x. Bom, pessoal, então aqui o exercício, ó, ele quer saber o ponto que pertence aqui às condições que ele colocou. Mas eu quero que vocês prestem atenção a uma informação muito importante que ele colocou aqui no texto. Vamos ler de novo. Um ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante. O que significa a palavra equidistante? Equi, mesmo, né? Igual, distante, distância, ou seja, tem a mesma distância. Como assim, Léo? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só, eu vou colocar esse ponto aqui, que eu não sei, vou chamar ele de, vamos supor, chutar um valor de 2, ou seja, aqui no x é 2. O que significa equidistante? Mesma distância, ou seja, o valor do y também tem que ser 2. Aqui ficou meio fora de escala, mas tudo bem. Então, pessoal, ó, eu vou ter esse ponto aqui, 2, 2, beleza? E aí, ó, se eu for traçar uma reta, eu vou ter aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que dos quadrantes ímpares? Porque ela está no primeiro quadrante, beleza? E aqui, pessoal, né, segundo essa teoria a gente aprende lá em geometria analítica, a gente aprende que o y é igual ao x, beleza? Eles pertencem à mesma distância, né? Se você perceber, 2 e 2. Porém, Léo, só tem esse ponto aqui que tem a mesma distância? Vamos olhar do outro lado. Eu tenho aqui, ó, o menos 2 do outro lado. Se eu for colocar aqui a mesma distância até o 2, né, ali em cima, esse ponto aqui, ficou meio tortinho, mas tudo bem. O ponto é menos 2, 2, certo? A gente achou, pessoal, a outra bissetriz agora dos quadrantes pares. Porque, Léo, ó, se você perceber, fiz bem torto aqui, se você perceber, ela também vai ter a mesma distância, são de dois números. Continuando o nosso raciocínio, ó,
eu vou ter que o y é igual a menos x. Beleza, pessoal? Porque aqui o valor do x está negativo, né? É a paridade ali do outro lado. Então, o y aqui 2 e o x menos 2. Beleza? Você teria que fazer essa dedução aí. Bom, então, né? Ou já vinha decorado para a prova. Só que agora, pessoal, perceba aqui no exercício que não é só essa condição que ele fala aqui pra gente. Ele também fala que tem que pertencer ao círculo da equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0. Que na verdade não é de círculo, tá? Essa equação aqui. O FUVEST aí se equivocou. Bom, então, pessoal, vamos assumir aqui, ó, a nossa primeira condição. Se y é igual a x. Vamos lá, substituir aqui na nossa equação. X ao quadrado mais o y ao quadrado, vou trocar por x, vai ficar x ao quadrado menos 2x, menos 6y, que vai virar x, né? Menos 6x, mais 2 igual a 0. Aqui, pessoal, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 2x menos 6y, na verdade, menos 2x menos 6x, menos 8x, mais 2 igual a 0. Poderia simplificar aqui, mas eu não vou, já vou fazer o delta direto. Eu quero saber as raízes, né, dessa equação do segundo grau. Então, vamos lá, o delta vai ficar menos b ao quadrado, que vai ficar menos 8. No caso, nem preciso colocar o sinal, vai ficar 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, 2, vezes o c, 2. Ou seja, o delta vai dar 64, menos 4 vezes 2 vezes 2, vai dar 16, né? Beleza. Ou seja, pessoal, o delta aqui vai dar de 48. Olha lá, então achamos o delta. Vamos achar agora as raízes. O x é igual a menos b, ou seja, menos 8, menos o menos 8, ou seja, mais 8, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 48, dividido por 2 vezes o a, que é 2, ou seja, 4. Bom, pessoal, tem como fatorar o 48, né? Para a gente tirar alguns números aí da raiz, então vamos fazer isso. O 48 eu posso fatorar por 2, vai ficar 24, por 2 vai ficar 12, por 2 vai ficar 6, por 2 vai virar 3, e por 3 virou 1. Aqui eu posso tirar da raiz, ó, eu tenho 2, 2, tirei um 2 da raiz. Mais um par de 2, ou seja, eu vou tirar um 2 da raiz. E o raiz de 3 ele não vai sair da raiz, né? Vai ficar dentro da raiz. Ou seja, pessoal, eu vou ter 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Então, ó, na verdade, isso daqui é 4 raiz de 3. E aqui, pessoal, se você perceber, dá para fazer uma evidência, né? Se eu fizer, ó, x é igual a 4 vezes quanto para dar 8? 2, né? 2 mais ou menos a raiz de 3, né? Porque eu coloquei o 4 ali em evidência. Tudo isso dividido por 4. Aí, ó que maravilha, cortou 4 com 4. Sobrou mais ou menos, 2 mais ou menos raiz de 3, que eu vou escrever aqui, ó. A nossa primeira raiz é igual a 2 mais raiz de 3. E o x2 é igual a 2 menos raiz de 3. Tá aí, ó, as nossas duas raízes. Pessoal, agora muita atenção. O 2 mais raiz de 3, beleza. A gente sabe que é um número positivo e vai estar no primeiro quadrante. Só que agora 2 menos raiz de 3, raiz de 3 é um número menor que 2. É aproximadamente 1,7 ali. Então, vai dar um número positivo. Ou seja, os dois números aqui, os nossos dois pontos, vão estar no primeiro quadrante. Beleza? Senhores, agora vamos substituir o y por menos x. Vamos lá, na nossa equação, igual a gente acabou de fazer. Vai ficar x ao quadrado mais... Olha lá, muita atenção ao sinal, pessoal. Eu vou colocar menos x entre parênteses aqui ao quadrado, ó. Menos x ao quadrado. Menos 2x menos 6y, só que eu vou trocar por menos x, ou seja, vai ficar 6 entre parênteses o menos x mais 2 igual a 0. Ou seja, pessoal, aqui ó, o x ao quadrado, esse menos, vai acabar sumindo, porque é ao quadrado, né? Vai ficar mais x ao quadrado. Menos 2x mais o 6x, né? Porque eu tenho um sinal de menos aqui e outro ali. Vai ficar 4x mais 2 igual a 0. E aqui, né, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado mais 4x
mais 2 igual a 0. Beleza? Vamos fazer o delta de novo. O delta vai dar menos b, ou seja, menos 4 ao quadrado, nem precisa colocar. Menos 4 vezes o a, 2 vezes o c, 2. Delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4, 16 também. Ou seja, o delta, pessoal, a gente achou aqui, ó, é 0. Eu não precisava continuar esse exercício daqui, porque eu sei que o delta é igual a 0, eu tenho uma raiz. Porém, pessoal, aí daria 3 raízes. Vamos fazer aqui para a gente entender bem certinho o exercício. Então, ó, o x a gente vai achar menos b, que no caso é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, vai ficar, ó, x é igual a menos 4, dividido por 4. Ou seja, o x é igual a menos 1. Olha lá, então a gente achou 3 possibilidades aqui para o nosso ponto, né? Que vai ser equidistante conforme o exercício pediu e vai pertencer aqui à equação que ele passou para a gente. Então, ó, vamos ver qual é a alternativa correta. Conjunto vazio, não. Tem exatamente 2 pontos? Não, tem 3. Tem exatamente 2? Não. Tem 3 pontos. Perfeito. Aqui, pessoal, até, ó, como eu expliquei para vocês de novo, esses aqui vão estar no primeiro quadrante, porque são números positivos. Esse aqui vai estar no segundo quadrante, porque, ó, é menos 1. O x é o menos 1. O y, ele vai estar igual a 1, ou seja, vai ser o ponto menos 1 e 1. Ou seja, vai estar no segundo quadrante. Letra D, corretíssima. Gabarito da questão, letra D. Questão 23. Uma cidade dividida em 2 setores. O setor sul com área de 10 km² e o setor norte com área de 30 km². Após um final de semana, foram divulgados os seguintes totais pluviométricos. É correto afirmar que o total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira foi de... Então, pessoal, para começar o exercício, vamos prestar atenção aqui no comando da questão. Ele pede para a gente, ó, o total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira. Muita atenção. Então, a gente vai somar aqui o sul, né? Sábado e domingo, que vai dar 7 mais 9, 16 milímetros. Ficou meio apertadinho ali, mas dá para ver. E também vamos somar o norte, que é 11 mais 17, vai dar 18, 28 milímetros. Beleza? Agora uma pergunta que bastante gente já me fez. Por que eu não posso só somar 16 mais 28? Até não tem resposta, tá? Porque, pessoal, se você for considerar uma casa desse tamanho e outra casa desse tamanho, concorda que se chover ali, a absorção de água ali, o tamanho, né, que vai encher, vamos supor que é uma caixa, essa caixa vai encher um tanto e essa caixa outro tanto, certo? Então, e ele pediu ainda em relação à cidade inteira. Então a gente tem que fazer uma relação, que no caso uma média, que relaciona essa caixa com a outra caixa. No caso aqui são as áreas, beleza? Se choveu 16 milímetros no sul, eu vou escrever aqui 16 vezes a sua área, né? Porque foi proporcional à sua área. No caso, 16 vezes 10. Mais, aqui, a área do outro é de 30. Vou até marcar aqui para vocês, que vocês merecem o melhor, né? 10 km, 30 km são as respectivas áreas. Bom, aqui no norte, então, pessoal, voltando, foi de 28 milímetros. Então, vai ser 28 proporcional à área dele, né? De 30. E eu vou ter que dividir, aqui é uma grande pegadinha que bastante gente errou, pelo total, né? Aqui, ó, desse final de semana, na cidade inteira, ou seja, a soma do 10 mais do 30, que são as duas áreas, né? O setor norte e o setor sul. Então, vamos somar aí, ó, vai dar 40, beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui, tem um macetinho para resolver. Eu posso já colocar em evidência, ó, o 10. Então, ó, vamos fazer assim. Vai ficar o 10 em evidência, vezes o 16, mais o 28, vezes o 3, beleza? Só coloquei o 10 em evidência, pessoal. Dividido por 4 vezes 10. Assim, olha o que eu posso fazer. Cancelou 10 com 10. Vai sobrar 16 mais 28 vezes 3. Eu posso colocar aqui, ó, o 16 e o 28 são números que são divisíveis por 4. Então, vou colocar eles aqui em evidência também de novo. Olha lá. 16, vou colocar o 4 em evidência. 4 vezes 4, 16. Mais 28 vezes 7. Ou seja, 7 vezes 3. Beleza? Se você não lembra, volta lá na nossa playlist de matemática básica.
como, né, faz uma operação de evidência se você está enferrujado aí, beleza? Então vamos voltar aqui. Eu tenho 4 dividindo, posso cancelar. Cancelei, ficou essa continha aqui pra gente, né? 4 mais 7 vezes 3. Isso aqui vai dar 21 mais 4, que é igual a 25 milímetros. Então a gente achou aí, ó, a resposta do exercício, que é a letra D de Deus. Questão 24. Point A is twice as far from point C as point B is from A. If the distance from point B to point C is 5 inches, how far is point A from point C? The living dead don't need to solve word problems. Então, pessoal, aqui temos um probleminha de inglês, né? Achei bem interessante. Aí a FUVEST está mesclando o inglês com a matemática. Então, vamos lá para o enunciado. As possíveis soluções em polegadas ou inches em inglês para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão em uma mesma reta, são. Bom, pessoal, então, para começar o exercício, ele já falou que para a gente o ponto A, B e C estão numa mesma reta. Então, vamos escrever aqui, ó, as retas, que eu tenho várias possibilidades, né? Vamos escrever aqui, ó, uma primeira possibilidade de o ponto A, tá aqui no começo, depois eu ter o ponto B e depois o ponto C. Essa é uma possibilidade. Agora, as outras possibilidades, ó, vamos lá. Eu vou ter o ponto A de novo no começo, porém agora eu vou trocar o B pelo C. Vou colocar o C no meio e o B aqui no final. A próxima, né, que a gente pode fazer aqui de diferente, a gente pode colocar o B no começo, o A no meio e o C no final. Beleza? E a última aqui que a gente vai colocar, ó, vamos colocar o B no começo, o A, na verdade o C, né, no meio e o A no final. Não repetir nenhuma sequência, né, ó. Se eu colocar, na verdade, agora o C no começo, ele vai repetir essa primeira sequência que a gente já colocou, beleza? Então, pessoal, dado aqui, né, essas retas, desenhando aqui esses traços, eu vou voltar lá no texto para pegar as informações importantes aqui que ele passou no enunciado. Aqui estava em inglês, pessoal, ó, vou traduzir aqui para vocês. O ponto A está 2 vezes mais longe, né? Não sei traduzir corretamente. 2 vezes mais longe do ponto C do que o ponto B do ponto A. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui, ó? Ele quer dizer, ó, que a distância B do A é igual a X. Vamos supor, a gente não sabe, né? O ponto B. E do A até o C é 2 vezes a distância do BA. Ou seja, ó, vou fazer mais caprichadinho aqui para vocês, ó. A distância do A até o C é igual a 2x. Beleza? Então é isso que o texto está falando para a gente. Ele fala, ó, de B a C é igual a 5 polegadas. Bom, pessoal, sabendo agora desses valores, vamos substituir aqui no nosso esqueminha. De A a B, ó, a gente viu que é x. Então, vamos lá, x. De B a C, a gente viu que é 5. E de A a C é 2x, né? A a C, 2x. Beleza, pessoal, faz sentido, né? Vamos fazer a conta aqui, então, ó. 2x é igual a x mais 5. Então, pessoal, vai ficar, ó, o x vai passar para lá, vai ficar x é igual a 5. Achamos aqui o primeiro valor de 5, né? O primeiro valor de x, beleza? Vamos agora substituir aqui na nossa segunda opção, né? De A a C é igual a 2x. De C a B é igual a 5. E de A a B é igual a x. Porém, pessoal, aqui você tem que prestar muita atenção. Porque ó, o total é x e uma parte dele é 2x. Tá fazendo sentido isso? Não, né? Então, essa forma aqui que a gente expôs aqui as letras A, B e C não convém. Certo? Não convém. Bom, vamos para o próximo agora. O B do A é uma distância de x. O A do C é uma distância de 2x. E de B até C é 5. Essa aqui convém, né, pessoal? Vamos então fazer a conta. Vai ficar x mais 2x é igual a 5. Ou seja, 3x igual a 5. X é igual a 5.
Opa, 5 sobre 3, beleza? O próximo aqui, ó, BC a gente viu que é 5, CA é igual a 2x, e aqui, ó, não vai dar para fazer, mas a gente sabe aqui, ó, que BA é igual a x, ou seja, de novo, não convém, ó, 2x está dentro do x, não faz sentido, né? Então a gente vai escrever aqui de novo, não convém. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente achou aqui esses dois valores que o x pode assumir, porém muita atenção, muita calma nessa hora. Ele falou aqui pra gente, ó, a distância, ele perguntou, né, no comando aqui da questão em inglês, quão longe, né, o quão distante está o ponto A do ponto C. Ou seja, A vezes C, na verdade, AC é igual a 2x, ou seja, eu vou ter que multiplicar esses valores por 2. Vai ficar x é igual a 10 e x é igual a 10 sobre 3. Olha lá o gabarito da questão, letra A.